porque hoje o tema é cristianismo, arrependimento, né? Conversão e salvação. Mas o título dessa pregação, e às vezes eu até deixo para botar o título depois, mas dessa eu consegui já de cara dar o título, que foi muito tranquilo, que é Jesus. O título dessa pregação aqui é Jesus, plenitude de Deus. Em Jesus, nós tivemos essa plenitude. Por isso, nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 1. Nem passei os textos para o Daniel. Daniel hoje... Mas está tranquilo. Eu vou com calma, tá, Daniel? Não vou deixar ser enrolado, não. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 14. Nós vamos ler alternadamente, ok? Interessante que essa semana toda, esse iniciozinho da palavra do versículo 1 ficou ecoando na minha mente, ecoando. E é o Espírito Santo, né, trabalhando isso comigo. E ficou muito legal isso que fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos... Aí, agora dois para vocês. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas na cesta do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Certo de equidade é o certo do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Senhor, em nome de Jesus, impacta os nossos corações. Impacta, Senhor, com a tua verdade. Pai, que o teu amor, Senhor, venha, Senhor, dividir alma e espírito, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Compreender, Senhor, o que tu queres nos falar hoje, Senhor. O que tu queres nos levar a entender. Que possamos entender, Senhor, esse tema, Senhor, com mais profundidade. Pai, largura, altura, comprimento, Senhor, e profundidade, Pai. Conhecermos, Senhor, sobre arrependimento, conversão e salvação. Entendermos, Senhor, que Tu tens um plano magnífico, um plano tremendo, Senhor, excelente, Pai, para as nossas vidas, Senhor, para a humanidade, Senhor, que Tu queres nos resgatar, Senhor, para Ti e nos dar o melhor em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, logo no início, o escritor da carta, né, de Hebreus, ele fala que Deus já vinha falando de várias maneiras. Deus nunca desistiu do homem, gente. Quando Adão e Eva pecaram,
Tem certas interpretações que dizem que Deus os expulsou do paraíso. Não, Deus tirou eles do paraíso para que eles não vivessem eternamente em pecado. Tirou eles lá daquele contexto que eles tinham escolhido o conhecimento do bem e do mal. E se eles depois comessem da árvore da eternidade, eles iam ficar eternamente com isso. Então Deus os tira e afasta ele o quê? Do mal. É uma proteção, não é uma condenação. Aí você fala, mas ele falou que Adão ia ter que trabalhar na terra. Mas era a consequência de uma situação. A consequência foi essa. Agora você vai ser temporal. Agora você vai viver por conta do que você escolheu, o conhecimento do bem e do mal. Você não escolheu mais depender de mim. Você escolheu ser independente. Então agora você vai ter que trabalhar a terra. Você chegou para a mulher, você escolheu ouvir o inimigo, o diabo. Ouvir. Então, ele vai continuar te perturbando. E aí sim, houve condenação para o diabo. Diabo, você também me traiu. Isso foi traição total. Você jogou a minha criação contra mim. Então você vai rastejar por essa terra. No céu não cabe mais você. Não cabe, foi uma escolha também. Foi uma traição do inimigo. Porque não era o anjo de luz? Não caiu? E ele caiu na decisão de inveja e colocar o homem contra Deus. Então ele também foi condenado. Só porque como o diabo já estava na eternidade, o pecado dele foi para a eternidade. Então não tem arrependimento, não tem volta. Para o homem teve volta, para ele não pôde ter volta. Deu para entender? Isso é profundo o que eu estou falando. Isso até tem muitos debates teológicos. Mas a visão é essa, simples como isso. Às vezes a gente complica demais, mas é simples como isso. E Deus já vinha falando. Deus falou de várias maneiras. Desde que Deus criou o homem, desde que o homem sai dali, Deus está sinalizando. Não tem Abel e Caim? Abel não foi lá, não sacrificou. Por que Abel e Caim sacrificaram? Porque tinha alguma coisa que testificava que existia um Deus maior, que eles foram lá e ofereceram oferta. De alguma forma, as impressões de um Deus eterno tinham chegado a eles, através de Adão e Eva, que falaram, mas ainda tinha essa impressão. Eles foram lá se relacionar com esse Deus. E se você começar a ler a Bíblia, você vai ver um homem sempre querendo ter esse relacionamento. Ou Deus se manifestando pela sua criação, ou um homem sendo impulsionado a buscá-lo, de alguma forma. Mas a palavra de Deus diz que os céus e a terra testificam da existência de Deus. O pintor, né, vamos colocar assim, é reconhecido pelo seu quadro. Aquele quadro aí que as pessoas que entendem, né, olham aquele quadro e falam, aquele ali é o quadro do pintor tal, aquele lá é o quadro do pintor tal. Não porque às vezes ele não está nem assinado, mas já dá para ver pelo jeito que foi pintado. Está a marca dele ali, né, pelo pincel, pela pintura, pela arte. Eu até não entendo muito, mas é por aí. Então Deus se dá a conhecer pelo universo. A gente olha para esse mundão, olha para as flores, para as plantas, para os animais, para o risco, para aquele céu exuberante, para a lua, para o sol, olha de uma forma geral para o mundo, e eles testificam da existência de um Deus tremendo. E além de a gente ver um Deus tremendo, um Deus soberano, a pintura, o jeito lindo, gostoso de ver, esse Deus é bom, porque está tão lindo, está tão bem feito, está feito com tanta arte, com tanto carinho, com tanto zelo. Esse Deus deve ser bom. Com tanto cuidado. Deus testifica. Deus já testificava a existência dele. Ninguém vai poder dizer, eu não conheço Deus. Viveu nessa terra, como não conhece? Os outros planetas, se a gente for colocar no século atual, né, de uns 100 anos para cá, vão até botar assim, a existência do universo, o pessoal olha o universo e fala, não tem moradia no outro universo, os outros planetas parecem que são inabitáveis. Aqui tem alguma coisa especial. E a palavra de Deus. E aí a gente vem para a Bíblia, vem, né, para a história bíblica.
e a gente testifica da existência desse Deus. Deus falou de várias maneiras. A criação testifica sobre ele. Vamos abrir em Romanos 1. Abre para mim, Daniel, por favor. Romanos capítulo 1, 18 a 21. Você pode até acompanhar aqui. Foi melhor. Vamos ler juntos? Fica melhor? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quem fala isso é Paulo. Não é uma pessoa iletrada, é um homem muito bem letrado, vamos dizer assim, muito bem instruído, muito bem preparado, ele, dentro da época, ele tinha um raciocínio, um estudo, um conhecimento, sabedorias adquiridas com os melhores homens da época. Então ele não fala isso em vão. Ele sabe muito bem aonde ele está tocando. E ele vira para a igreja em Roma, que é para as pessoas em Roma que estão cheios de filósofos lá, pensadores, homens médicos, filósofos, médicos, engenheiros, que já tinha engenheiros lá dentro da época, né, que faziam obras sensacionais, que estão até hoje aí, né? Tá aí as obras que estão lá na Itália, né, o Coliseu, né, e por aí vai. Então, ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para uma igreja bem instruída, bem preparada, e ele sabe muito bem o que ele está falando. E aí ele fala, gente, vocês estão vendo aí, isso está testificando. Ele confirma o que o texto até de Hebreus, como confirma no Antigo Testamento. Está mais que certo, existe um Criador. E ele já se demonstrou, ele já se manifestou, falou com nossos pais. Aí ele usa Abraão, Isaac, Jacó, coloca o grupo de Israel. Se manifestou, mostrando que ele é o Deus soberano, né? O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, porque naquela época se cria muito em deuses, né? Se reverenciavam muitos deuses. Se vocês acham que esses homens são deuses, existe um Deus dos deuses, se vocês querem saber. Nem bate de frente com a religião da época. Ele fala, existe o Deus dos deuses. Existe o Senhor. Tinha uns senhores lá que se diziam, os imperadores, se dizendo, né? Senhor, dono. Eles podiam chegar e determinar, você vai morrer, você vai viver, né? Mas existe o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está acima de tudo isso e se manifestou e enviou o seu Filho amado. Esse homem que vocês crucificaram, esse homem é Deus. Esse homem é o Deus que veio testificar como homem da existência do Deus Senhor e Criador dos céus e da terra. Ele se manifesta, mas ele já se manifestou pela sua própria criação. Ele já demonstrou. Por isso, reverencia eles. Não fiquem fechados na sua insensatez. Aí ele chama esses homens todos, pensadores, esses líderes, de tolos, insensatos, que estão fechados nos seus próprios raciocínios e só enxergam aquele momento e não conseguem enxergar todo, não conseguem olhar para os céus e para a terra e ver o quão limitados eles são. Amém, igreja? E dessa forma ele nos fala pelo Filho. E o Filho é a plenitude de Deus. O Filho vamos dizer, chega à essência maior de Deus, é Jesus. Jesus é o herdeiro de tudo. Ele chega ao ponto de falar que Jesus fez o mundo junto com Deus. Ele estava, quando Deus fez o mundo, ele estava nele. Estava com ele fazendo o mundo. O testemunho é o Filho. O testemunho do Filho de quem é Deus.
é herdeiro do mundo, ou seja, Jesus era unigênito, era o único filho, mas em Jesus ele abre o caminho para que tenha outros filhos. Por quê? Porque ele se coloca à disposição do Pai para falar: Deus, eu vou lá testificar da sua existência, da nossa existência, da existência do Senhor que criou o homem. Eu vou lá e vou testificar. O unigênito vai e se oferece como filho, fazendo parte assim do plano de salvação de Deus. Fez o mundo em e por Jesus, fez o Filho. Apocalipse 19, abre para mim, 12 a 13. Apocalipse capítulo 19, 12 e 13. Vamos ler junto? Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Qual é o nome de Jesus na eternidade? O Verbo de Deus. Olha que coisa tremenda. E você sabe como seria, a gente poderia colocar o Verbo de Deus? Como é que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou. E você sabe como Jesus se apresenta aos líderes das nações do templo? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha ele falando a mesma coisa que Deus. Eu sou. Eu também sou. Eu estava com ele. Eu sou o Verbo. Eu sou o unigênito Filho do Pai. Eu sou Deus. Ele testifica. O Filho é igual ao Pai e se torna primogênito, porque ele vem trazer, resgatar aqueles filhos perdidos, aquilo que tinha sido perdido no Éden, aquilo que tinha sido perdido, né, numa escolha errada de Adão. Ele resgata. Em Adão entra o pecado, mas em Jesus superabunda a graça. Prevalece a graça, é superior. Num erro, numa escolha errada entra o erro, numa decisão de independência entra o erro. Em Jesus, Jesus resgata e fala: gente, tem saída. Eu sou a saída para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem saída. Vocês não estão entregues às suas próprias escolhas. Aí muitas pessoas falam assim: ah, não, mas eu não estava lá em Adão, e Adão escolheu, por que eu sou culpado? Porque a gente valida isso. Nós validamos, a humanidade valida isso. Toda vez que nasce uma pessoa, ela tem o poder de ser dependente ou independente. Se ela escolher Jesus, ela se torna dependente. Se ela não escolhe Jesus, ela se torna independente. E a humanidade tem validado o que foi feito no Éden, em Adão. O que ele fez? Eles escolheram, o que está escolhido no mundo? A maioria? Independente. Por isso tem a ver com arrependimento, que nós vamos olhar mais na frente. Salmo 89, abre para mim, Salmo 89, 24, 29. Meu amor sobre o meu primogênito. Primeiro vamos mostrar como Deus, o relacionamento de Deus com o seu Filho Jesus Cristo. Olha a importância da gente entender. Em alguns lugares falam, né? Mas Jesus? Por que Jesus? Por que essa valorização tanta de Jesus? Porque ele morreu na cruz. E olha a valorização que Deus dá para Jesus pela atitude dele ter vindo, dele ter se doado ao mundo. Olha o que ele fala: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias no céu. Oh, glória a Deus! Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus, gente. Não é possível. Tremendo isso. Sabe, isso é Deus carimbando. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo.
ele será o primogênito de uma nova raça. Sabia? É uma nova raça que está sendo feita, o cristão. Uma raça que vai, a partir daqui, durar para sempre, eternamente, ser filho de Deus. Isso não é pouca coisa não, gente. Gente, se tem uma coisa que o diabo mais tem feito, e feito, aí a gente, com os devidos descontos, tirar o chapéu para ele, é enganar os homens, é enganar o ser humano. Porque quando o ser humano não entende isso, ele se deixa levar por qualquer outra coisa. Qualquer bala juquinha leva ele, qualquer pirulito, qualquer sorvete ali da esquina leva ele, na conversa fiada, porque ele perde a visão de que ele é um escolhido de Deus para a salvação. Toda a humanidade foi escolhida para ser resgatada através de Jesus. E quando você não entende, você trata isso de uma maneira banal, de uma maneira superficial, com mentiras que esse mundo impõe, de diversas formas, você é jogado para um lado e para o outro, por um monte de mentira. Agora, quando eu entendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? O Deus vivo, o Verbo, o Eu Sou, que veio resgatar o homem para abrir a porta, para me levar para uma vida eterna, a partir daqui, eu não vou negociar. Eu começo a entender que eu estou com uma pedra de diamante de 10 mil quilates na mão. Vamos botar assim, para a gente mensurar alguma coisa, né? 10 mil quilates, e eu não vou trocar por qualquer álbum de figurinha. Não, Davi? Por mais que eu goste de álbum de figurinha. Porque os homens estão trocando, né, essa pedra preciosa por qualquer pedrinha. Porque não estão entendendo o valor que eles têm na mão. O que o cristianismo realmente significa. O que significa realmente Jesus ter vindo ao mundo, vivido o tempo dele, 33 anos, e morrido para se dar pelo homem. Eles não estão entendendo. E por não entenderem, não compreenderem, eles negociam com qualquer coisa, né? Quando você não sabe o valor de uma coisa, qualquer 10 reais leva. Me dá aí 10 reais lá naquele carro lá. Zeca, me dá 10 reais no seu carro lá, tá, Zeca? Zeca não sabe o valor do carro. Ele fala, tá bom, 10 reais, vida deve valer muito. Vai dar ali para fazer um lanche com a Fátima ali e tudo. Tá bom demais. Tá muito bom. Mas quando eu tenho ideia do valor do que eu tenho nas mãos, eu não negocio tão fácil. E Jesus, a plenitude de Deus, que arrependimento, que Ele trouxe, aí sim, aí eu fico preparado para dar os passos seguintes, que é o de arrependimento, conversão e salvação. Amém? Amém. O Filho de Deus é a justiça de Deus. O Filho de Deus, Jesus, ama a justiça. E Deus vem e começa a se demonstrar. O Filho de Deus vem, Jesus, e começa a mostrar que o homem sem Deus, antes de eu começar até a falar sobre arrependimento, Jesus vem e mostra que Ele é justiça, que Deus é justiça, que Deus veio estabelecer justiça. Que justiça é essa? Essa que a gente conhece, o ser justo. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. O que eu acho que eu devo ter, o outro deve ter. O que eu acho que a oportunidade que eu tenho, o outro tem que ter. Eu acho que o amor que eu tenho, o outro também tem que ter. Vem estabelecer a justiça dentro da injustiça do homem. Porque o homem, quando não escolheu Deus, ele começou a se relacionar por ele mesmo e começou a fazer muita injustiça. E a primeira coisa que Deus vem restabelecer é falar, eu sou Deus justo. Eu sou um Deus justo, e tão justo e misericordioso, que eu vou dar meu filho. E o meu filho vai estabelecer o meu reino, vai dar uma segunda chance para toda a humanidade de acertar o que foi errado lá no Éden. De consertar todo o erro que foi feito. E o erro que vocês fizeram também de escolhas erradas, eu vou dar uma segunda chance. Você escolheu não depender. Em Jesus, você pode escolher depender de novo de Deus e ser resgatado para uma vida eterna e para uma vida feliz. Eu vim estabelecer a minha justiça. Em Jesus eu estabeleço a minha justiça. Em Jesus eu falo, paz, chega de guerra. Paz, aquieta teu coração.
está inquieto, está em guerra. O homem pelo homem está em guerra, não tem todas as respostas, não conseguiu dar conta neste mundo das realidades. Paz, paz seja no coração. Paz, paz, a justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita. Contra toda iniquidade, contra todo o mal, contra toda escolha errada, contra as injustiças do mundo, vão passar a ser justiça. Em Jesus, como filhos de Deus, nós temos a justiça de Deus. Ainda que aqui na terra, ainda que como cristão, a gente ainda não vivencie toda essa justiça, mas vai chegar uma hora, na eternidade, que vai ter o selo de Deus, a justiça de Deus vai ser estabelecida por todo o universo. Vai ter um fim, vai ter um momento, não um fim do mundo, mas um fim de um tempo, onde Deus fala, chega, fecha a conta. Agora a justiça de Deus prevalecerá totalmente. Ela já é manifesta nesse mundo. Em Jesus ela já foi manifesta. Em Jesus a gente percebe, sente, vivencia ainda o amor, a interferência de Deus aqui na terra com justiça. Mas essa justiça vai ser plena na eternidade. Amém, igreja? Jesus, justiça. Deus eterno criou tudo. Terra temporal. Abre agora em Hebreus, aí para mim, nós vamos ler junto. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. E nós vamos ler junto, né? Esse vai ser nossa finalização. Será nossa finalização? Hein? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Primeiro, gente, atentar, valorizar o que temos ouvido. Que ele fala, o que nós ouvimos por Jesus. Quando ele fala pelo Senhor, ele fala de Jesus. Nós ouvimos de Jesus toda a verdade. Temos que atentar nessa verdade. E depois, pelos seus discípulos, que testificaram que ele ressuscitou. Então, isso é uma palavra de conversão. Entender, compreender o que Deus fez, que em Jesus a salvação para as nossas vidas estava nele. Por isso, antes estávamos independentes de Deus, agindo a nossa vida por nós mesmos, tomando as nossas próprias decisões. Um Deus longe, Deus está longe, Deus não se importa comigo, Deus está preocupado lá com o universo. Existe um Deus que está preocupado lá com outros planetas, comigo não, com a minha vida aqui não, com a terra não, o que é uma grande mentira. Essa foi a mentira do diabo. Deus não se importa. Então, quando entendemos o plano, quando percebemos esse plano de salvar... Deixa no 1, Daniel, por favor. Quando entendemos isso, o que nós fazemos? Opa, eu estava indo para o meu caminho de independência, fazendo o que eu achava, onde apontava o meu nariz eu ia. Agora, não. Agora tem um Deus que vive, que se importa, já me demonstrou, já me convenceu. Então eu me converto desse caminho e me torno dependente de Deus. Agora eu vou aprender a caminhar com Deus, a andar com Ele, a ouvi-lo, como foi feito no Éden. Adão chegava lá e falava, Deus passava e falava, e daí, Adão, como foi teu dia? O que você fez hoje? Tinha comunhão plena com Deus. Deus quer a restauração dessa comunhão. Cristianismo é restauração dessa comunhão, conversão. Amém? Mediante isso, a desobediência teve consequências em Adão. E como escaparemos se negligenciarmos? Então eu falo, eu não posso negligenciar. Porque se eu negligenciar isso, meu caminho de independência é caminho de morte. Deus já falou isso. Não escolhe o caminho da morte, escolhe o caminho da vida. Porque você ficar longe de mim é morte.
Não que eu vou te destruir, mas você vai se destruir sozinho. A humanidade está se destruindo sozinha. Não pensa que é Deus que está destruindo a humanidade, não. A humanidade está provado aí. As consequências dos erros dos homens chegaram a um ponto que só tem tido destruição. Às vezes com ótimas intenções, mas muitas vezes dão com os burros na água. Estão destruindo. Estão destruindo o planeta Terra, que Deus os chamou para ele administrar, gerenciar a Terra. E estão fazendo isso mal. E por estar fazendo isso mal, o planeta está sendo destruído. O homem está sendo morto aí. Quantos homens não estão sendo mortos aí, né? Traídos. A gente vê toda hora no jornal. Não precisa entrar em detalhes. Né? Arrependimento. Estou no caminho de morte, mas eu vou escolher Deus. Porque Ele vai me trazer para caminhos de vida. Amém, igreja? E aí, Deus testifica, sujeitando o homem. Né? No versículo 4, você apagou aí, por favor, só para fortalecer. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Para que Deus faz isso? Para nos convencer e mostrar que Ele tem um caminho de salvação. Que Ele quer salvar a nossa vida. Salvar de quê? De nós mesmos. Que estamos indo por caminho de morte, falando, sai daí. É como um homem caminhando para o abismo. Volta porque se você for por esse caminho, vai dar no abismo. Volta, que eu vou te levar para um caminho de vida. E não só nessa terra, mas para a eternidade. Eu quero trazer você para junto de mim, para viver eternamente comigo. Vamos fechar agora em Apocalipse 11:15. Quer que fecha? Como é que nós vamos fechar? Lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vamos ler junto? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém! E se meu irmão mais velho vai reinar, Ele me resgatou para reinar junto com Ele, porque Ele é o primogênito, para que a gente reine com Ele pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa de vida eterna. E Deus não é homem para mentir. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso, nós podemos entender que o cristianismo nos faz dar passo de arrependimento, conversão e de uma plena salvação. O plano de salvação de Deus para o homem é perfeito. Na imperfeição do homem, no erro do homem, Deus resgata o homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bem...